Pessoal, dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas trabalhando pela internet enquanto eu viajo pelo mundo. Você quer entender um pouco mais sobre esse mercado e aprender exatamente como que eu faço isso? Então clica no link na descrição, eu vou te ensinar. Quer aprender como que eu faço para viajar pelo mundo e ganhar mais de 100 mil reais por mês precisando apenas de um computador ou celular e de uma conexão com a internet? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço isso. A respeito da vinda dele por Flamengo, ele falou brevemente ali na chegada. Claro que vai ter exames médicos, a aprovação, a assinatura do contrato, depois vai ser apresentado oficialmente. A gente entende todo esse processo, né? E mais, ele já se manifestou na chegada no aeroporto. Manda lá. É uma emoção muito grande, né? A expectativa enorme aí para assinar com o Flamengo, mas ainda não tem nada assinado, né? Ainda faltam alguns detalhes, né? Falta eu fazer o exame médico, mas a expectativa é muito grande e estou muito feliz e motivado aí para essa temporada. Tá com saudade de reencontrar o Maracanã, Pedro? Com certeza, né? A gente sente saudade do Rio de Janeiro, né? E como eu falei, a oportunidade única de jogar no Flamengo e falta esses detalhes que eu falei e vamos fechar aí para dar tudo certo e ter um grande ano para a nação. Ele foi primeiro Tá aí o Pedro chegando à equipe do Flamengo. Eu disse, tem detalhes para a gente acertar o contrato e os exames médicos para aprovação e ele poder ser apresentado como jogador do Flamengo. Eu acho uma ótima contratação do Flamengo, eu acho o Pedro bom jogador. O Flamengo se reforça de maneira assim, muito forte para esse campeonato, por todos os campeonatos dessa temporada. Pedro chegou, e aí, Sormani? Eu acho que é ótimo, né? Porque o Flamengo, como a Copa América não para, ontem nós conversamos à noite com o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, no Mercado Fox, ele até lembrou, são 9 datas do Campeonato Brasileiro que o Flamengo poderá ficar sem muitos jogadores. Eu até calculei aqui. Rodrigo Caio, pode ir para a seleção? Pode. Gerson, também. Everton Ribeiro, idem. Bruno Henrique. Se contratar o Gabriel, o Arrascaeta. Uruguai. E eu sei, acho que vão ser só 2 desses todos que você falou. Não, mas tudo bem. Tudo bem, mas há a possibilidade. Então você não pode esperar a acontecer o problema para depois tentar resolver. Você tem que se precaver. Claro. E o Flamengo está se precavendo. Então já contratou o Gustavo Henrique, se o Rodrigo sair, ele pode fazer a zaga com o Pablo Mari. Contratou o Michel, no caso de saída aí do convocação do Bruno Henrique. Contratou agora o Pedro, se o Gabriel for para a seleção brasileira. O Thiago Maia. O Thiago Maia, exatamente. Thiago Maia, se por um acaso o Gerson for convocado também. Pedro Rocha. Tem o Diego, tem o Pedro Rocha, chegou também, que é outra alternativa. Então o Flamengo está fazendo certo. Acho que é um grande. Eu acho que existe um pedularismo muito grande por parte de times brasileiros, incentivados por torcedores desesperados por títulos. E eu discordo, eu tenho discordado muito disso atualmente e ainda estou com impactado pelo que aconteceu no Cruzeiro. Mas o Flamengo é diferente, exatamente por causa disso. Porque ele pode perder 6 jogadores em 9 datas do Campeonato Brasileiro. Como é que fica isso? Como é que fica isso? Ele quer bizar o campeonato. Ele quer ser campeão de novo. Aliás, ele quer ser campeão de tudo. Porque ele está montando o elenco e tem um time grandioso, um técnico reverenciado por todos aí. E ele quer ganhar tudo. Então ele está certo. Agora, times que não serão machucados por convocações de seleção, não vejo necessidade nenhuma de ficar convocando. Palmeiras. Quem que o Palmeiras pode perder para a seleção brasileira? Dudu. O Everton, goleiro. Mas é o único jogador que tem um goleiro reserva. O Jailson é bom goleiro. Tudo bem, não precisa contratar um goleiro, certo? Sim, já tem o Jailson. Gustavo Gomes. Seleção Paraguai. Pode ir para a seleção do Paraguai. Sim. Certo? Mas já tem lá vai ter o Vitor Hugo. Quinteto de zagueiros lá, que é o quarteto, sem contar o Gustavo, que é ótimo. Então, para contratar mais, para quê? Quem mais pode perder jogador aí para a seleção? Santos perdeu o Soteudo. Santos já perdeu o Soteudo. Já perdeu agora. Verón para a seleção olímpica. Verón para a seleção, mas nem é titular. Para ter uma chance de jogar, nem jogou. Não, pode ser então, que o Flamengo perdeu o Antony e Igor Gomes. Então, mas o que o Flamengo está fazendo... E a gente esqueceu de um nome do Flamengo, que ainda, por enquanto, parece uma utopia, mas ganha uma certa campanha em alguns veículos europeus. O Pablo Mari. O Pablo Mari para a seleção espanhola. Não acredito. É difícil, estou falando que é difícil, mas existe porque a seleção espanhola, hoje no setor defensivo, passa por, não vou dizer uma instabilidade,
porque a seleção espanhola fez uma ótima campanha na Eurocopa, mas alguns jogadores que lá estão não são ainda unânimes ao torcedor e ainda houve novamente a troca do técnico, voltou o Luiz Henrique. Então, alguns jogadores que lá estão, por exemplo, pega o Iñigo Martínez, o Paul Torres, o Raul Albiol, que já é bem veterano. Não seria nenhum absurdo o Pablo Mari, com um bom desempenho novamente, entrar nessa equipe. Não acho que ele deva muito para esses 3 nomes citados. O Sérgio Ramos, o Piqué se aposentou, evidentemente. O Sérgio Ramos é completamente absoluto, o melhor zagueiro da história da seleção espanhola. Mas o Pablo Mari é muito absurdo fazer novamente 4, 5 meses de bom desempenho e aparecer numa lista de Eurocopa. Por que não? Então existe essa possibilidade também, como bem aventada pelo Facincani. Então o Flamengo precisa dessas contratações e ele está fazendo. E mais, ele tem dinheiro para isso. Ele não está se endividando, por exemplo, como o Cruzeiro se endividou. Não, tem um negócio que está sendo feito do Renier, que tem mais essa tem fortuna mais esse pra dinheiro. entrar, né? Além do dinheiro que vem aí, o Flamengo pode se dar ao luxo de, nesse momento, não entrar em acordo com a televisão para transmissões dos seus jogos do Campeonato do Rio de Janeiro. A gente vai botar o presidente do Flamengo falando já sobre isso. Exatamente. Então, pra você ver como é a situação do Flamengo, era como o Palmeiras no ano passado, lembra? Não fechou. Não fechou, não vou fechar. Não chegar no nível que eu quero, não faço. Não quero. Chegou onde o Palmeiras queria, foi lá e fechou. Então, os clubes que estão sendo bem administrados nesse momento, estão peitando as televisões, entendeu? E dizendo, não, se não for por isso, não me interessa. Eu quero ganhar isso. Como é que eu não vou ganhar isso? Claro que eu quero ganhar isso. Mas, ô Sormani, por mais que o Flamengo tenha se reforçado e ele está talvez calçado numa situação que ele pode perder muitos jogadores aí para seleções, mas o Tite ele tem que trabalhar com a ótica que ele vinha trabalhando, de convocar no máximo um jogador por clube. Independentemente da força que o Flamengo tenha, ele também não pode prejudicar o trabalho do clube. Eliminatória da Copa do Mundo. O trabalho do clube, mas se bobear, ele cai fora. Eliminatória tudo bem. Começa em março, A base da seleção brasileira é pautada em jogadores que estão fora do Brasil. A base da seleção sempre foi assim. Ele convocou pontualmente alguns jogadores que estavam atuando no futebol brasileiro no final do ano passado para poder... Você não convocaria esses jogadores do Flamengo que eu mencionei? Eu acho que poderiam brigar, sim. Poderiam brigar. Rodrigo Caio, Gerson, sim. Everton Ribeiro, o Bruno Henrique e Gabriel. Então, mas eu acho que o Tite ele tem que ter a sensibilidade, Sormani, de não prejudicar um clube que ele sabe que o campeonato vai estar em andamento. Ele vai convocar um jogador daqui, um jogador de lá, por mais qualidade que o Flamengo tenha, ele pode ter uma dúvida muito grande. Não sei se eu convoco o Gabigol, não sei se eu convoco o Bruno Henrique, não sei se eu convoco o Everton Ribeiro, não sei se eu convoco o Rodrigo Caio. Ele tem que escolher um e convocar. Mas aí, ele não pode também ficar realmente numa condição na qual ele vai prejudicar um clube. Ele não tem culpa de que a CBF não paralisa o Campeonato Brasileiro. Ele tem que ver o lado dele. Mas, Sormani, tem uma determinação também que quando você tira 3 jogadores do mesmo clube, verdade. O clube também pode solicitar para que os jogos dele sejam adiados. O Boca está pedindo agora até para adiar os jogos dele no Campeonato Argentino, que 2 foram para a seleção sub-23. Então, eles pedem um adiamento do jogo. Agora, viu, o Alex tá certo o clube. Tá certo o Boca pediu para adiar as rodadas dele. E não sei se a Federação Argentina vai atender. Porque ficar cedendo o jogador, porque ficar cedendo o jogador aí para a seleção brasileira, aí acontece o que aconteceu com o Valse do São Paulo. Quem que vai arcar com esse prejuízo? Ninguém. O jogador que estava sendo negociado, o São Paulo estava aí. O São Paulo tinha rejeitado, inclusive, uma proposta de 30 milhões de reais pelo jogador. E aí, agora o cara com o joelho machucado. Agora como esse é um ano eleitoral, tá uma corneta forte lá no São Paulo, dizendo você tinha que ter aceitado o negócio antes, e não sei o que, agora o garoto machucou, nem os 30 tem imagem. Por que não dá? Quer dizer, se vende antes, aí vendeu mal. Vendeu barato. Se não vendeu, por que não vendeu? É ano eleitoral, mano. Todo mundo vai gritar, todo mundo vai achar que tá ruim. Nesse caso do Pedro, nesse caso do Flamengo, as peças de reposição são de um nível... Não, mas eu acho que assim... O treinador olha pro banco e começa a rir. Fala, nossa, olha o que ele pode fazer. Só rapidinho. O Gustavo Henrique joga na zaga? Joga. Olha quem olhar no banco. Dá para botar... dá para mudar a característica de jogo do time colocando os jogadores que ele contratou. O Pedro. Thiago Maia. Pedro Rocha. Pedro Rocha. Diego Ribas dá para jogar de segundo volante. É outro jogador que tá na reserva, Diego Ribas. Dá uma olhadinha. Eu tô falando para vocês, o Vitinho não deve sair, o Berrio deve sair, mas o Vitinho não deve sair. Tem jogador... Gente, é um banco extraordinário que tem o time do Flamengo. O Flamengo, claro, vai se precavendo muito bem. Agora, tem uma outra questão que nesse ano, para mim, ela é diferente em relação ao ano passado, que é o compromisso que a seleção brasileira vai ter, ou os compromissos, vão ser compromissos oficiais. A seleção esse ano tem eliminatórias e a seleção tem a Copa América.
Ou seja, são competições oficiais da Conmebol com peso significativo. Não são amistosos caça-níquel que são jogados lá na casa do Chapéu. A Copa América também tem todo jogar... ano. Não, mas tudo bem, mas é a Copa América. E além de tudo, agora é a Copa América que vai ser a oficial da Conmebol. Aqui realmente a Conmebol vai tratar como a que vai ter peso para o calendário, porque ela vai estar alinhada com a Eurocopa. Para mim é uma grande, né, besteira, para não falar outra coisa, né? Alinhar a Copa América com a Eurocopa. Mas essa é a que vale. Então, a Copa América esse ano tem o peso de importância que a Conmebol vai dar. Porque, primeiro, em termos de marketing, segundo, em termos de concorrência, vão ser simultâneas. A Eurocopa a Copa América, ela mesmo só... É você ter os jogadores à disposição. Sim, não. Eu discordo de você, eu acho que é o... Se os jogadores sul-americanos não jogam lá, podem jogar aqui se há esse período para as seleções jogarem lá, que se joguem também. Não, mas isso tem a data FIFA, que eu acho que a concorrência... Oi? Porque senão você vai ter que liberar num ano para a Copa América, no outro ano para Euro, os clubes ficam, caramba. Toda hora, mas a Copa América... A Copa América sempre a concorrência é pesada, pode até ser, mas a Copa América os horários de jogos são outros, o interesse do brasileiro, em geral, pelas competições de seleções, em geral, já não é grande coisa. A Eurocopa, ela chama atenção. A gente gosta de futebol. Ainda mais hoje com a molecada que olha... Ok, são jogos em outros horários, entendeu? Eu não vejo... Eu acho que tudo bem jogar no mesmo tempo. Não, tudo bem, eles alinham por isso, mas eu acho que a Copa América, ela, independentemente de ter o peso menor ou não que a Eurocopa, ela sempre foi respeitada pelos clubes europeus, né? Ela sempre teve o devido valor de todo mundo liberou, todo mundo entendeu, até porque era uma data FIFA oficial. Mas exato, a data FIFA, a questão não é por respeito. Mas tinha clube que mas teve clube que torceu o nariz. Tinha clube que torcia o nariz. Mas a Copa determina, né? Tudo bem, obrigado. Da FIFA, ele pode torcer o nariz que ele quiser. Sim, mas tinha clube que mesmo assim torcia o nariz. O Barcelona torcia o nariz pro Suárez, pro Messi virem para cá, enfim, mas não é o mérito de agora. Eu só estou dizendo que, como o Brasil tem essas duas grandes competições importantes, desta vez, se o Tite quiser convocar 150 jogadores aqui do Brasil, de 10 de cada clube, agora não dá para chiar. A gente chiava o ano passado por quê? E com razão. Para que desfalcar um time às vésperas de final de Libertadores ou semifinal ou de Copa do Brasil, etc., para jogar com o Senegal no amistoso, assim, que não vale nada? Deixa eu fazer uma pergunta. Aí é desnecessário. Claro que ele não vai convocar 6 do aí é outra coisa, porque as eliminatórias já são Copa do Mundo. Não é que elas são eliminatórias, depois vem Copa do Mundo. Não. Para a FIFA, é a primeira fase da Copa do Mundo. Então, é uma Copa do Mundo em andamento. Então, aí quer dizer que é uma mentira essa história que a Venezuela nunca disputou uma Copa do Mundo. Para a FIFA, ela nunca disputou a fase final. Mas a Copa do Mundo, sim. Todo mundo disputa a Copa do Mundo para a FIFA. Só uma coisinha. O Flamengo, na verdade, tem todos esses jogadores com condições, até o Pablo Mari, que você falou há pouco, de jogar na seleção da Espanha. Mas dentro daquele bom senso do Tite, que o Mano se referiu há pouco, 2 devem ser convocados. No máximo 2. Não, 2 ok. Eu acho que agora tem que montar o time. Quais desses 2? Eu levaria o Bruno Henrique, Pascoal. O Bruno Henrique seria a minha primeira opção de convocação do Flamengo. Eu acho o Bruno Henrique o melhor jogador do futebol brasileiro em atividade. O Bruno Henrique, se a gente fizer um comparativo até com os jogadores brasileiros que estão atuando na Europa... Não, ali. Sério. O Bruno Henrique, se a gente fizer um comparativo até com os jogadores brasileiros que estão jogando na Europa, o momento dele é melhor. Por mais que você diga, mas o nível de competitividade na Europa é diferente, etc e tal, sim. Mas nenhum jogador brasileiro que esteja na Europa, o Neymar está voltando agora a fazer boas partidas, mas é um cara que precisa ainda de uma regularidade para a gente falar, voltou a ser o Neymar. O Felipe Coutinho não está jogando a bola que sabe jogar. Você tem aquele menino lá, o Martinelli, que tá no Arsenal. Gabriel Martinelli tá voando por lá. Mas também o momento do Bruno Henrique, ele entra e sai, não é titular. Então, comparado, o Bruno Henrique tá à frente. Então não tem um grande jogador na Europa hoje que esteja brilhando aí com potencial. Talvez. Então, mas também tá abaixo do momento. Não, Firmino tá bem. Não, mas pera lá, o melhor do Liverpool hoje é o Mané, né? Não, entrevista que o Klopp da entrevista semana passada dizia que o Klopp pode puxar o saco do cara. Mas ele falou. O Mané no final do ano passado não vou acreditar no que o técnico do cara falou. Não, mas peraí, o Firmino, ele é um grande jogador, não discordo disso. Mas à frente dele tem o Salah,
que vivia um melhor momento do que ele, inclusive, e o próprio Mané. Sim, o mas Mané ele é uma tava melhor que o peça, Salah mas ele é no uma jogo. engrenagem para esses caras jogarem pra caramba. O Eu Klopp concordo, falou isso. Mas por isso quem que eu tô você acha o falando. melhor jogador do Liverpool hoje? Não, o melhor é o mais habilidoso, o mais técnico hoje. O momento é do Mané. Exato. O momento é do Mané. O Salah da mesma O forma. Mané e o Salah tá alguma coisa, hein? Sim, não, o Mané. Taco a não, taco. nessa temporada. Não, nessa Salah no temporada Mundial o Mané também tá não jogou melhor, nada, né? Não, não, tô falando dessa temporada. Sim. Nessa temporada. Eu sei que se equivalem, são dois Agora, jogadores. dois Mas nomes, o escolhe Firmino dois do voa. Flamengo para levar para a seleção brasileira. Não, Só pode dois levar não, dois. acho que não, não pode. O Tite só, não, o Tite só vai levar dois. Não, não vai só levar dois. Eu acredito que se ele Tite, precisa... o Pipo Tite, porque o Mano já falou aqui, o Tite opta sempre por dois de cara. O Pipo Tite escolheria quais dois do Flamengo? Bruno Henrique, que seria meu titular da seleção. Não vai falar Rascaíta, hein, velho? Não, eu ia falar o Arrascaeta, mas ele é Vai uruguaio. derrapar aí, vai. E aí eu tô entre o Gerson e o Gabigol. Você não Eu definiu. levaria Bruno Henrique e Eu levaria Rodrigo os Caio. três, desculpa. Eu levaria Bruno Henrique e Qual é o seu Rodrigo Caio. segundo? Não, Rodrigo não. Caio. Rodrigo Caio. Gerson, Gabigol. Os seus dois, Sormani? Gabriel e Bruno Henrique. E aí? Idem, faria essa mesma. Gabriel e Bruno Numa Henrique. emergência, você reproduz a dupla de ataque que funciona também. É. Eu não vejo. Só se a gente for... Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.